Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu andei analisando essas plantas aqui do nosso carro e fiquei com uma dúvida. Qual material que a gente vai usar mais, o aço ou o ferro fundido? Vamos usar mais ferro fundido, não dá pra fazer tudo com aço. Mas o aço não é mais resistente que o ferro fundido? Depende do que para que você vai usar ele. Então vamos estudar muito bem as propriedades desses materiais. Você me conhece, eu sou bem exigente nessa parte, temos que estudar tudo. É matar a cobra. Mostrar o ferro. Esse cara leva tudo a ferro e fogo. Mas ele está certo, tem que se ligar nos estudos dos materiais se quiser aprender a lidar com eles. Se liga aí você também. Olha só o que eu tenho aqui. São dois irmãos, você reconhece? O aço e o ferro fundido. A partir de agora, nós vamos estudar um pouco sobre as características e propriedades de cada um deles. Às vezes eu fico pensando, como que o homem conseguiu fazer do minério de ferro um produto tão eficiente para todos como o aço? Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de fabricação do aço para vocês entenderem ainda melhor. Começando pelo alto forno. O alto forno é revestido com capacidade para resistir a altas temperaturas. Nele é introduzido o coque, o carvão e o minério de ferro. A combustão destes é fundamental para aquecer, ou seja, para dar o calor necessário ao funcionamento do forno e produção do óxido de carbono, que é o componente principal redutor do minério de ferro. O calcário é adicionado também com características fundentes que agirá na remoção das impurezas. No final deste processo, temos o ferro-gusa, usado na produção de aço, e a escória, constituído das impurezas que são removidas e que futuramente poderão ser usadas na fabricação do cimento e na pavimentação. O ferro-gusa retirado nesse processo ainda contém elevados teores de carbono e impurezas. Há necessidade, portanto, de outro processo para transformar e chegar ao aço, que é o refino. Ele acontece em um forno próprio, que é chamado de conversor. No conversor, vai ser adicionado a substância para conferir as propriedades necessárias para cada tipo de aço e o oxigênio para ajudar a eliminar as impurezas restantes, como o silício, o enxofre, o fósforo e o manganês. Ao fim desse processo, temos o aço na forma líquida. Agora, o aço líquido passará por moldes de resfriamento para solidificar-se e se transformar em formato conveniente para a laminação. No processo de laminação, o aço vai passar por dois cilindros que o comprimem, dando a espessura necessária à peça, de modo a facilitar o transporte, geralmente em bobinas. A partir daí, o aço é transformado de acordo com o objetivo final. Duas características principais para o fim do processo do aço é o tratamento térmico e o teor de carbono. O tratamento térmico consiste no aquecimento e resfriamento com intensidade e velocidades variáveis. Temos a têmpera e o recozimento. Na têmpera, o aquecimento e o resfriamento é feito de forma rápida, o que dá a ele dureza, porém ele fica quebradiço. O recozimento é o aquecimento e o resfriamento de forma lenta, o que proporciona a ele uma elasticidade, porém menor dureza. O teor de carbono vai exercer significativa influência nas propriedades mecânicas do aço. A variação da porcentagem de carbono adicionado implica nas variações de dureza, maleabilidade, fragilidade e ductibilidade do aço final, podendo variar entre baixo, médio e alto teor de carbono. Aços com baixo teor de carbono contêm geralmente menos que 0,25% de carbono. Como consequência, essas ligas são moles e fracas, porém possuem ductilidade e tenacidades excepcionais. Além disso, são consideradas de soldagem fácil e são os mais baratos de serem produzidos. São comumente utilizados em aplicações estruturais, carcaças de automóveis, chapas usadas em tubulações, entre outras. Aços com médio teor de carbono possuem concentração de carbono entre 0,25% e 0,60%. Isso lhe confere uma combinação de elevada resistência, resistência à abrasão e tenacidade. Suas maiores aplicações se encontram em rodas de trens, engrenagens, virabrequins, entre outros.
Aços com alto teor de carbono. A concentração média desses aços variam de 0,60% a 1,4% de carbono. São mais duros e resistentes, porém menos dúcteis. São utilizados para a fabricação de ferramentas de corte como lâminas de serra para metais, molas, arame com alta resistência, entre outros. Bem, então, o ferro fundido ele é produzido através do ferro gusa, que tem aproximadamente 5% de carbono. Assim mantendo as ligas para o ferro fundido, com até 4% de carbono na hora de produzir o ferro fundido. Considerado como uma liga ternária entre ferro, carbono e silício. O ferro fundido é definido pelas suas diferenças de características dos seus elementos, ou seja, os elementos que vão ser fundidos. Os tipos de forno que é utilizado para a fundição, geralmente é o forno Cobilot e o ferro fundido, onde é colocado sucata de aço, calcário, ferro silício, ferro manganês e como combustível o carvão cobre. O forno Cobilot ele tem uma característica de uma carcaça cilíndrica, que ele é aquecido às vezes com carvão coque e às vezes com óleo. Porém, no forno Cobilot não tem condição de ser feita a temperatura, os ajustes finos. Muitos dos materiais precisam de uma temperatura mais alta para ser fundido. E já o forno elétrico, o forno por indução elétrica, você consegue já ajustar as temperaturas e fundir material que tem ponto de fusão maior. No forno elétrico é fundido aparentemente idêntico ao do forno Cobilot. Porém, você consegue fazer uma mistura mais perfeita e uma composição final melhor. Vejamos então. Na escolha do material a ser utilizado na fabricação de peças metálicas, deve-se observar as características e as propriedades dos materiais. Uma dúvida que sempre surge é quanto à escolha do aço e do ferro fundido. Muitas pessoas acreditam que eles não têm diferenças, mas eles possuem diferenças sim. Quimicamente, a diferença entre o aço e o ferro fundido está na composição. O aço apresenta em sua composição um teor de carbono que varia de 0,08% e vai até 2,11%. Já o ferro fundido possui um teor de carbono com valor superior a 2,11%, podendo chegar até 4,5%. Na prática, isso quer dizer que o aço possui uma resistência maior a impactos mecânicos em relação ao ferro fundido. Entretanto, existem diversos tipos de ferro fundido, entre eles o cinzento, o branco, o dúctil, o nodular e o maleável. Ferro fundido cinzento. A cor característica do ferro fundido se dá na forma como o carbono se apresenta durante a solidificação. No caso do ferro fundido cinzento, o carbono se apresenta na forma de grafita, na forma de flocos ou lâminas, que dá a cor acinzentada à fratura do material. Ele possui bastante dureza, alta resistência ao desgaste, grande capacidade de amortecer vibrações e fácil de usinar. Por isso, ele é muito utilizado na indústria mecânica. Ferro fundido branco. O ferro fundido branco se forma quando todo o metal fundido se solidifica, com duas condições: não haver a formação de grafita e todo o carbono formar cementita, que dá a cor clara ao material, fazendo com que ele fique duro e frágil. O ferro fundido maleável resume em vantagens bem aparentes do aço e mais superiores do que o ferro fundido cinzento, por apresentar fluidez no seu estado líquido, que dá a condição de constituir peças mais resistentes e peças mais finas, tornando um produto final mais bem acabado e peças com peso melhor, que vai tornar um custo-benefício mais apropriado. O ferro fundido maleável é obtido através do ferro fundido branco, por um processo chamado de maleabilização, ou seja, é colocado depois das peças prontas num processo de aquecimento de temperaturas de 900 a 1000 graus, durante aproximadamente 30 horas de tratamento térmico, ficando mais resistente a choques e a deformações, aumenta a sua tenacidade e torna o produto final com maior resistência. Então esse ferro fundido maleável, ele pode ser do núcleo branco ou do núcleo preto. O de núcleo preto é usado para confeccionar peças como caixa de direção, suporte, cubos de roda, peças de motor e tubulações como essa daqui, usado para distribuição de água ou distribuição de algum líquido, algum fluido na indústria. O de núcleo branco são fabricados barras de torção, capas de mancais, flanges e escapamentos e outros,
peças que também podem ser usinadas, mas que não oferecem a mesma resistência. A faixa de composição do ferro fundido, nesse caso do maleável, é aproximadamente de 2 a 2,8% as suas composições típicas, de 2 a 2,8% de carbono, 0,9 a 1,6 de silício, 0,5 máximo de manganês, 0,1% máximo de enxofre e 0,2% máximo de fósforo. O ferro fundido nodular ou dúctil é uma classe de ferro fundido. Se espera que o carbono apresente de forma esferoidal. Essas formas esferoidal dispersas no material formam as grafitas. Esse formato da grafita no material faz com que sua ductibilidade seja superior, uma razoável estabilidade dimensional, sendo possível um bom acabamento na peça final. Eles apresentam uma alta fluidez na sua produção, podendo fazer peças finas que apresentam as mesmas resistências de uma peça que seria feita pelo ferro fundido cinzento. As faixas típicas de composição do ferro fundido dúctil geralmente é de 3,2 a 4% de carbono, 3% de silício, 0,1 a 1 de manganês, um percentual muito mínimo de enxofre e fósforo. A obtenção desse material, geralmente a dificuldade está maior em alcançar uma quantidade mínima desses dois produtos final, o fósforo e o enxofre. Elementos de liga como níquel, molibdênio ou cromo podem ser usados para aumentar a dureza e outras propriedades a esse material. Algumas aplicações como válvulas de produtos químicos, cilindros, virabrequins, engrenagens, etc. Boa tarde, gente. Nós vamos aqui agora fazer praticamente uma visita técnica para nós ter um pouco de conhecimento a respeito de aços e ferro fundido. E quem vai acompanhar nós nessa visita e nessas explicações é a engenheira metalúrgica e mecânica, a Virgínia. Então nós estamos aqui agora pegando mais algumas informações com a engenheira siderúrgica da empresa. Qual que é o metal, o ferro tipo que você mais utiliza na sua empresa aqui? Hoje em dia está sendo ferro fundido cinzento. Porque o ferro fundido cinzento é mais voltado para freios. O que vende a dielétrica? A dielétrica vende freios. E materiais voltados assim para a engenharia civil? Igual a engenharia civil nós não entramos ainda porque a maioria sempre é o aço. Mas é vigas, mas nesse caso aí nós não temos. Por quê? Porque na verdade, grande produção você está voltando mais para a área da cearia. Você vai formar, vai fundir a chapa, vai transformar o aço em chapa de bobina e depois das bobinas trabalhar mais ainda para virar o perfil, né? Então é utilizado mais o aço na construção civil do que o ferro fundido. Isso, exatamente. O ferro fundido é mais, eu vou falar para vocês, mais voltado para essa área de recuperação de válvulas, de motores, mas para a área empresarial, para a área predial, que seria a área civil SUS, é mais liga. Agora, nós estamos entrando no mercado também da área naval. Normalmente era feito tudo com chapa laminada. E há um estudo, está sendo feito com a equipe do Rio de Janeiro e São Paulo, para a gente tentar fundir as peças e tentar trabalhar numa espessura bem menor para ficar mais leve e mais viável no mercado também. Então a logística que você falou da aquisição de matéria-prima, você procura os mercados, quem está oferecendo? Toda empresa você tem que primeiro fazer uma busca, uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Hoje fala assim, de quem que você compra? Eu não tenho um contrato só com essa empresa não, porque toda hora igual hoje mesmo eu soltei ali, nós recebemos um pedido de um determinado freio aqui e vão precisar de resina, catalisador, zirconita, tinta grafite. Esse aqui é o ferro, é o freio, tá vendo? É o freio pronto. Então esse monte de desenhos aqui que eu não vou abrir mais, forma esse conjunto aí, forma esse conjunto, como é que você faz? O detalhamento é complicado.